Meus amigos, minhas amigas, como você pode perceber, vocês podem perceber, temos novidades hoje. Hoje, aqui no canal Barolo Jogos, estou transmitindo o mesmo conteúdo que vai toda segunda-feira e toda sexta-feira na Uma TV. Essa emissora que eu tenho um programa chamado Programa do Barolo, que vai ao ar sempre segunda-feira, 8 da noite, e sexta-feira também por volta das 8 da noite. Eu faço o seguinte lá na Uma TV. Eu faço uma análise da rodada na segunda-feira e a gente antecipa a rodada do final de semana nos vídeos de sexta-feira. Mas a gente faz um apanhado geral do que acontece de mais importante no futebol. Conto as minhas histórias, falo dos jogos que eu assisti, relembro a minha trajetória com o futebol, com meu pai, falo, enfim, um assunto futebol. E eu resolvi aproveitar esse conteúdo aqui no canal Barolo Jogos para ter um conteúdo também que só tem aqui, não tem no Barolo Vídeos, só para o pessoal do Barolo Jogos, para dar uma movimentada no canal e também fazer uma coisa que eu gosto muito, que é falar de futebol, não só falar do São Paulo, até porque você sabe, se você me acompanha nos canais, você sabe que o São Paulo tem me dado nos últimos anos, infelizmente, muito mais dor de cabeça do que alegria. Mas o futebol, mesmo com os problemas que o futebol brasileiro enfrenta, a gente não tem só o futebol brasileiro. Então, o futebol internacional é muito bacana, eu gosto muito de assistir, e alguns jogos são muito legais, mesmo do Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai fazer, nesse primeiro programa, uma análise bem a fundo dos jogos desse final de semana, falar dos jogos mais importantes. Eu consegui acompanhar praticamente todos os jogos, porque a gente confere os melhores momentos, lê as reportagens, porque eu gosto, não é uma obrigação, para mim não é forçado, eu tenho que fazer isso, não é, eu gosto pra caramba. É uma maneira de eu além de me divertir com o futebol, de eu aprender, de eu ter, ficar bem informado. Então, eu resolvi decidir fazer isso com você, compartilhar esse conteúdo com você aqui no canal Barolo Jogos e também na Uma TV. A Uma TV, se você não conhece, eu estou deixando na descrição do vídeo no YouTube o link da Uma TV, para você conhecer toda a programação, não só o meu programa, mas conhecer toda a programação. É uma emissora que está crescendo cada vez mais, vem cada vez mais forte, com muita gente legal, com muito programa bacana. Então eu tive essa ideia de falar, não, vamos fazer dos dois, para divulgar a programação da Uma TV no canal e também divulgar o canal lá na Uma TV. Então, a gente vai falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. O Campeonato Brasileiro teve jogos no sábado e teve jogos no domingo. Eu vou contar uma particularidade para você aqui. Quem me acompanha lá nos canais sabe, no Barolo Vídeos, lá no Barolo Jogos, sabe que o seguinte, eu estou no escritório aqui, Esse aqui é o meu escritório, que você pode perceber que está meio bagunçado, Está meio zoado, porque eu estou ainda me adaptando, ainda arrumando as coisas aqui, eu não tenho ainda muito... não está muito organizado. Então, eu venho para cá, para o escritório, todos os dias, geralmente na hora do almoço, e vou embora tarde da noite, principalmente quando tem jogo à noite do Campeonato Brasileiro. Eu vim no sábado para cá, assisti alguns jogos, gravei um vídeo para os canais, falando sobre o São Paulo, e fiquei acompanhando os jogos aqui na medida do possível, porque eu tenho 2 telas de computador e um notebook que fica do lado, Então eu fico vendo na televisão. Então eu fico vendo na televisão um jogo, nos 2 computadores outro, e no computador, no notebook outro. É de enlouquecer, mas eu gosto, tudo com som ligado, é uma zona. E eu pude acompanhar alguns jogos, e a gente teve alguns jogos que eu queria destacar para você. O primeiro, o atropelo do Fortaleza em cima do Juventude, 5-0, o Fortaleza vinha oscilando, não vinha muito bem no campeonato, atropelou o Juventude. Essa goleada causou a demissão do técnico Fábio Matias, mais um treinador demitido. Engraçado que o Juventude não vinha tão mal no campeonato assim, mas depois desse sacode. E a gente teve lá em Mirassol a vitória do Mirassol em cima do Corinthians de virada. E você viu o que aconteceu com o Memphis Depay, Nosso querido Memphis Depay foi dar uma cavadinha numa cobrança de pênalti, o goleiro defendeu e depois da defesa teve uma confusão danada. Os jogadores do Mirassol foram para cima dele, achando que ele estava menosprezando o adversário e tal. Eu acho o seguinte, amigos, se tivesse entrado a bola, gênio, o Depay é um gênio, como perdeu, desrespeito, e o Corinthians perdeu o jogo ainda, desrespeito. Eu, sinceramente, não acho que você cobrar um pênalti de cavadinha é desrespeito. É um recurso. O Djalminha fazia isso e não desrespeitava ninguém. O Marcelinho Carioca, vocês lembram que ele rolava a bola? O Marcelinho Carioca não cavava, ele rolava a bola. O goleiro caía para um lado e ele enrolava. Eu nunca vi desrespeito nenhum. É que como ele errou,
para alegria de todos os torcedores rivais do Corinthians e de quem não gosta do Depay, para alegria de todo mundo, ele errou, mas eu acho perfeitamente normal. O que não foi normal foi a derrota do Corinthians, que com o Dorival ainda não vem apresentando o futebol de encantar. E eu vi alguns jogadores do Corinthians, alguns torcedores do Corinthians, amigos meus, já cornetando o Dorival no terceiro jogo dele. Meus amigos, o Dorival foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo e depois tomou de 5 do Palmeiras, quase foi rebaixado. A gente vai falar do clássico já bem rapidinho. A gente teve lá no Sul Grêmio e Bragantino com 2 gols no final, depois dos 40 minutos, o Grêmio ainda cambaleando, o Bragantino, aquele time que eu acho sem alma, um time mais sem alma do Brasil, um empate em 1-1. Aí a gente teve à noite Flamengo e Bahia, eu também assisti, achei um jogo morno, o Flamengo venceu por 1-0, um futebol meio burocrático, e o Rogério Ceni mais uma vez não conseguiu vencer o Bahia, né? O Rogério Ceni é virgem ainda contra o Bahia como treinador, não conseguiu nenhuma vitória. E aí a gente teve no domingo o Sport tomando um saco de pancadas, Sport do campeonato, perdendo de 4-0 do Cruzeiro. Gente, o Cruzeiro para mim é o time que vai surpreender nesse campeonato. Tem alguns jogadores muito bons, o técnico está acertando o time. Então tá focado no Campeonato Brasileiro, acho que o Cruzeiro vai dar trabalho. Mas esse jogo teve um fato curioso, que eu achei muito engraçado. O técnico, o Antônio Oliveira, do Sport, fez a estreia dele, primeiro jogo ele treina no Sport. Eu recebi um vídeo no WhatsApp, quando estava 3-0 no primeiro tempo, a torcida era chamando ele de burro. O cara, o primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro pelo Sport, já foi chamado de burro. A gente teve o Atlético e Fluminense, e a gente teve também a virada do Galo, né, 3-2, e a gente teve o Botafogo atropelando o Internacional, venceu por 4-0, uma goleada, para mim, surpreendente. O time do Inter também, que vinha muito bem no campeonato, que vinha fazendo boas competições, fez um ano passado muito bom, né? Inclusive, eu vi o nome do Roger, o treinador, sendo cotado para a seleção brasileira, aí nessa bagunça que é a seleção brasileira, o nome do Roger sendo cotado para a seleção brasileira. Tomou um sacode, tomou de 4. O Botafogo, que ainda não se encontrou, estava na parte de baixo da tabela e conseguiu um resultado muito expressivo, talvez para mim o resultado mais expressivo da rodada. Hoje, Santos e Ceará jogam 8 da noite, encerrando a rodada, e a gente teve o clássico Palmeiras e São Paulo, que eu analisei, né, nos 2 canais, eu fiz análise dos 2 canais, e o que a gente viu, basicamente, o que a gente viu no clássico foi o Palmeiras sendo o Palmeiras, né, jogando um futebol feio, jogou mal, vencendo por 1-0, aquele futebol pragmático do Palmeiras. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse jogo foi que ficou, para mim, ficou escancarado, muito escancarado, a gigantesca diferença que existe entre Palmeiras e São Paulo hoje. Uns anos atrás, o imbecil, o ex-presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aydar, deu uma entrevista coletiva. Na época, foi um evento que o Daniel Alves tinha sido... jogaram casca de banana, jogaram uma banana do Daniel Alves quando ele estava no Barcelona, e o Aydar, de um jeito patético, fez uma entrevista coletiva com um monte de cacho de banana, um idiota, e ele falou que o Palmeiras estava se apequenando. A torcida do Palmeiras sempre lembra dessa frase, e eu, como São Paulino, também sempre lembro dessa frase. Aí você corta para hoje e veja a diferença que existe entre Palmeiras e São Paulo. Eu não estou falando só em termos financeiros, eu não estou falando só em termos de resultados nos últimos anos, eu estou falando em profissionalismo, eu estou falando em capacidade, eu estou falando em poder de bastidor, eu estou falando de uma presidente, de um lado, um clube tem um presidente, uma presidente que mete o pé na porta, que não puxa o saco de ninguém, que não deve favor para ninguém, que não deve dinheiro para ninguém. Do outro lado, a gente tem um presidente que só quer aparecer, um presidente que tem aspirações dentro do futebol para dirigir CBF, para dirigir Federação Paulista, que não tem nenhum poder de bastidor. A gente tem, de um lado, uma presidente que não baba ovo de torcida organizada. A gente tem uma presidente que mete o pé na porta. Do outro lado, a gente tem um presidente que pede favor para o presidente da CBF, para ele interferir na Comebol, para a Comebol liberar para o São Paulo o dinheiro das vitórias na Libertadores. Então, para mim, reflete muito o resultado de ontem, no Clássico, reflete muito o que é o Palmeiras hoje e o que é o São Paulo hoje. Na entrevista coletiva, o Zubeldia falou que o São Paulo batalhou com os recursos que tinha.
O banco de reservas do São Paulo tinha um jogador chamado Luca, é um menino da base que nunca jogou no profissional. O banco do Palmeiras tinha o Veiga e o Vitor Roque, que fez o gol da vitória. E para encerrar, para você ver como o tamanho da gigantesca diferença que existe entre São Paulo e Palmeiras hoje, o técnico do Palmeiras é o Abel Ferreira e o técnico do São Paulo é o Zubeldia. É isso, meus amigos. Para mim está muito claro a diferença gigantesca, gritante entre os dois clubes. E a gente vai falar agora da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, essa semana teremos alguns jogos da Libertadores, né? São Paulo entra em campo, alguns times brasileiros entram em campo pela Libertadores e pela Sul-Americana. Na sexta-feira a gente fala sobre isso, eu comento com vocês sobre isso. Agora eu queria só falar para vocês dos jogos que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro no final de semana, que são jogos importantes, e eu quero já saber seu palpite, se você tem palpite, se você tem... o que você acha que vai acontecer. O campeonato agora acumulou tudo, né? Agora tá tudo acumulado, acumulou Campeonato Brasileiro, acumulou Copa do Brasil, acumulou tudo. Então, eu vou pegar para vocês a rodada aqui do final de semana, para a gente ver como é que vão ser os jogos e depois um jogo de Libertadores. Agora, eu acho que vai começar a acontecer o seguinte, eu tenho a impressão que vai começar a acontecer o seguinte: alguns treinadores vão começar a fazer o que eles sempre fazem, de poupar jogador no Campeonato Brasileiro para focar nas Copas. Aliás, a gente tem visto isso já há algum tempo, né? Alguns anos. O Renato Gaúcho, por exemplo, já abandonou o Campeonato Brasileiro faz tempo. Ele estava no Grêmio, abandonou faz tempo. E a gente vai começar a ver agora. Olha só os jogos da rodada do próximo final de semana, gente. No sábado, a gente vai ter Ceará e Sport, Vasco e Fortaleza, São Paulo e Grêmio, também no sábado. No domingo, Corinthians e Santos, um clássico que o Santos, eu não sei quanto foi o resultado do Santos hoje, né, que estão jogando. Bahia e Vitória, clássico. Juventude e Fluminense. Flamengo e Botafogo, um bom clássico. Bragantino e Palmeiras, um bom jogo também. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Internacional e Mirassol. Vamos palpitar aqui? Vamos dar os palpites aqui? Eu erro tudo, sou péssimo em palpite. Olha só, para mim, Ceará ganha do Sport 1-0. O Vasco perde por Fortaleza 2-0. O São Paulo... Posso pular o São Paulo? Vou pular. O Corinthians ganha do Santos por 2-0. O Bahia ganha do Vitória por 3-0. O Juventude perde do Fluminense por 1-0. O Flamengo empata com o Botafogo em 1-1. Palmeiras e Bragantino empatam em 1-1. Cruzeiro e Atlético empatam em 2-2. E o Internacional ganha do Mirassol por 1-0. Será que vai acontecer isso? Eu, sinceramente, eu sou péssimo para palpite. Meus palpites são todos furados, mas a gente confere junto no vídeo de segunda-feira, no programa de segunda-feira, a gente confere junto esses resultados aí. Eu tenho um pressentimento que eu vou errar tudo, como sempre acontece, mas vamos ver. Meus amigos, minhas amigas, agradeço vocês por compartilhar aqui o nosso trabalho, tá aqui presenciando, sendo nosso parceiro, nosso companheiro no canal Barolo Jogos e na programação da Uma TV. Te agradeço muito. Estaremos aqui na sexta-feira de volta, às 9 da manhã, no canal Barolo Jogos, às 8 da noite na Uma TV, analisando a rodada, falando desse esporte tão legal que a gente gosta tanto e também aproveitando para se divertir um pouco com o futebol. Fiquem com Deus, uma ótima semana, uma semana abençoada para você, que Deus proteja e abençoe. A gente se encontra na segunda-feira. Forte abraço, tchau!